Imagina você construir sua carreira inteira, ganhando reputação, dinheiro, status, e tudo isso por dominar um idioma que você nunca estudou, mas ninguém nunca desconfiar disso. Esse é o protagonista de um dos contos mais geniais da literatura brasileira, o homem que se tornou especialista mesmo sem saber de porra nenhuma. Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Pela Capa, o seu canal de livros e quadrinhos aqui no YouTube. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês como que o Lima Barreto, há mais de 100 anos atrás, conseguiu criar o retrato perfeito do falso intelectual, o especialista de fachada, aquele cara com a fala doce que consegue impressionar todo mundo mesmo sem saber de nada. E o mais impressionante é que parece que foi um conto escrito olhando para o Brasil dos dias de hoje. O Lima Barreto ele escreve esse conto no início do século XX, num Brasil que estava completamente obcecado ali pelos títulos, diplomas, uma certa erudição e todo um imagético de uma elite intelectual que era abertamente importada da Europa. E ele sempre teve um olhar muito ácido em relação a isso. Essa sociedade que valoriza muito mais o parecer do que o ser. E é nesse ambiente que nasce Castelo, o protagonista de O Homem que Sabia Javanês. O Castelo era um cara que estava completamente quebrado, o cara pulando de pensão em pensão porque não conseguia pagar ali a sua moradia. E um dia ele vê um anúncio interessante no jornal. Procura-se professor de javanês. Ele nunca tinha nem ouvido falar de javanês na vida, nunca tinha nem escutado como que a língua soava. Mas ele pensou, quem no Brasil vai duvidar que eu sei javanês? Então ele corre ali para a biblioteca, ele pega alguns livros, praticamente um dicionário ali, decora o alfabeto, decora algumas palavras e se dá por satisfeito e vai para a sua entrevista de emprego, né? E quando ele chega nessa entrevista de emprego, ele encontra um senhorzinho e esse senhorzinho ele era um cara bem abastado, na verdade, né? Um cara muito rico. E ele conta a história de que ele gostaria de compreender o que estava escrito em um livro, que foi uma herança do avô para o pai dele e do pai dele para ele. Ele estava num momento que ele conta, né, de vida que não estava tão legal, assombrado ali por algumas tragédias. Ele acha que cumprir essa missão de família, de compreender o que estava escrito naquele livro, que era uma herança de família, né, poderia reverter a sorte dele. Então, Castelo começa a dar aulas para esse senhorzinho, né? O problema, o Castelo não faz a menor ideia do que ele tá falando, do que ele tá ensinando, né? Ele acaba ensinando ali, começa a ensinar para o senhorzinho um pouco sobre o alfabeto, né? Fazer ele decorar as letras e tudo mais. Só que, diferentemente do Castelo, o senhorzinho tem uma dificuldade tremenda de aprendizado. Então ele propõe pro Castelo, olha, por que você não traduz o livro para mim e me conta a história? Eu não preciso necessariamente de ler, eu só tenho que compreender o que está nas páginas. Então o Castelo, ele pega o livro, ele abre o livro e começa a inventar uma história da cabeça dele para contar pro senhorzinho. E o senhorzinho fica feliz pra caramba, chora. E o Castelo vai voltando ali durante vários meses para poder ler essa história pro senhorzinho. E todo esse período aí, ele recebendo por isso. Mas o genro desse senhorzinho, ele fica muito impressionado com o Castelo, sabe? Tipo, poxa, esse cara sabe javanês, que coisa incrível! E começa a indicar ele para umas vagas dentro de consulados, de embaixadas. E todo mundo começa a respeitar muito ele por ele saber do javanês, né? E a história é basicamente essa do conto. De como que o Castelo conseguiu ter essa ascensão social inteira mesmo sem saber um pingo do que ele era famoso por conhecer. Essa é a história do conto, mas aqui o Lima Barreto ele faz muito mais do que contar a história de um vigarista. Ele faz uma crítica inteira a um sistema que premia as aparências. E o Castelo ele consegue tudo isso não porque ele é genial, mas porque ele vive numa sociedade que quer acreditar que ele seja genial. É uma crítica aberta a esse bacharelismo vazio, culto ao título, né? E é uma elite intelectual que valoriza muito mais as aparências do que um conteúdo real. Isso tudo não é assustadoramente atual? Quantos especialistas de jargão a gente não vê por aí, né? Aquelas pessoas que
tem uma oratória muito boa, que acabam falando difícil, mostrando gráficos, mostrando um monte de coisas que a gente não consegue compreender totalmente, mas que a gente acaba seguindo por achar que aquela pessoa sabe do que tá falando, mesmo sem a gente conseguir provar isso, né? A gente olha aí nos LinkedIns, YouTubes, nos Instagrams, um monte de pessoas que basicamente vivem de aparências e conseguem sustentar um certo status por conta dessa aparência, né? Seja, sei lá, mercado financeiro, finanças no geral, lifestyle, academia, política. Tem castelos para todo lado. E no fundo, o conto ele propõe uma coisa extremamente brutal, que a ignorância coletiva acaba sustentando o impostor individual. O castelo só existe porque a sociedade prefere respeitá-lo do que necessariamente questioná-lo. E isso acaba transformando mediocridade em autoridade. O Homem que Sabia Javanês não é só um personagem. Ele é um espelho para nossa realidade. Uma realidade que foca muito mais no tom de voz do que necessariamente no que está sendo dito, muito mais nos títulos do que necessariamente no conhecimento, e, pior de tudo, muito mais na performance do que no conteúdo. E a pergunta mais assustadora que o conto nos propõe é: quantos castelos será que a gente segue no nosso dia a dia? Bem, gente, essa foi a minha análise sobre O Homem que Sabia Javanês. Apesar de eu ter trazido aqui algumas reflexões um pouco mais pessimistas, né, eu fortemente recomendo que vocês leiam o conto. É um conto extremamente bem escrito, bem humorado, muito legal de ler, de verdade. E eu quero só mostrar aqui pra vocês também que O Homem que Sabia Javanês, ele tem uma adaptação em quadrinhos, feita pelo Davi Kalil. E eu vou falar dessa adaptação aqui na minha próxima live de quadrinhos que vai acontecer aqui no Pela Capa, no dia 15. Se o vídeo já saiu, você tá vendo isso aqui depois, vai estar aqui nos cards finais o card pra live de quadrinhos. Mas de verdade, gente, eu quero que vocês me contam aqui embaixo o que vocês acharam das minhas reflexões, se vocês concordam com elas, discordam com elas. E mais, deixa aqui também outros contos que vocês gostariam que eu trouxesse aqui no Nem Te Conto. Bem, gente, o vídeo fica por aqui e até a próxima.